Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvintes da Rádio Web Cloud Coaching. Mais um programa aqui começando, Juliana Poloni falando com vocês, trazendo conteúdos de negociação, mediação de conflitos e tecnologias de convivência. Que alegria mais esse programa, estar aqui com vocês, construindo esse espaço também relacional com vocês. Afinal de contas, todos nós queremos estar em espaços onde a gente se sinta mais confortável, não é? Onde a convivência seja uma convivência mais leve, mais saudável e que as pessoas envolvidas nessas relações se sintam bem ali. E isso vai valer para o nosso ambiente de trabalho, vai valer para a nossa família, vai valer para os nossos espaços todos de convivência, clube, condomínio e tudo mais, grupos de amigos e tudo mais que a gente faz parte enquanto pessoa que convive com outras pessoas. A gente já falou aí anteriormente sobre a inclusão das diferenças, o quanto conviver está relacionado a incluir diferenças. E eu, gente, apesar da minha trajetória como professora, não tenho a intenção aqui de ficar fazendo aula, mas eu fico pensando o quanto é gostoso a gente saber que algumas coisas existem, coisas que a gente já faz. Eu imagino que cada um de nós foi aprendendo a se relacionar a partir das próprias relações que foi tendo. Não foi mesmo assim com você? Você teve aquele aprendizado de quando fala uma coisa, o outro escuta uma coisa completamente diferente, tem um impacto sobre ele muito forte. E aí a gente teve que contornar, que conversar, que revisitar essa situação para poder chegar em alguma outra resolução. Também teve aquelas vezes que a gente falou uma coisa assim super do coração para alguém, que brotou alguma coisa da nossa fala e o quanto isso foi importante para outra pessoa. E a gente vai vendo o quanto nossas palavras constroem pontes ou constroem muros. O que a gente vai escolher? A gente já foi, ao longo da nossa vida, construindo uma sabedoria sobre as nossas relações, sobre o que funciona, sobre o que não funciona com determinadas pessoas. Porque cada relação que você tem com cada pessoa diferente vai se constituindo de uma forma determinada. E aquilo vai fazendo com que você vá aprendendo também que cada relação tem a sua particularidade, tem a sua história, foi construída de alguma forma. E aí eu quero trazer para vocês hoje uma forma de pensar que vem lá do programa de negociação de Harvard. Eu gosto muito desse conteúdo que esse programa de negociação de Harvard traz para nós. É um programa que nasceu nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e é um programa interdisciplinar. A cara da mediação, porque a mediação de conflitos, ela é interdisciplinar também. Tem saberes de muitas áreas, sabe? Tem saber do direito, tem saber da psicologia, tem saber de neurociência, tem saber de administração, tem saber de muitos outros espaços, tem saber de muitos outros conceitos, que não só de uma área, porque a negociação, a mediação de conflitos, os diálogos, a comunicação, não são saberes que em si sustentam essa complexidade que é lidar com as relações, né? Então, nós estamos hoje, e eu gosto muito também dessa ideia, né, de trazer aqui para vocês essa ideia de que nós estamos hoje num mundo que a gente diz num pensamento novo paradigmático, um novo momento da ciência, novo momento de enxergar o mundo, que é um pensamento sistêmico, ou seja, de que as coisas têm uma complexidade, de que uma coisa interfere na outra, que interfere na outra. Então,
uma teia. Gosto de dizer que complexidade não tem a ver com dificuldade, tem a ver com muitas coisas atuando naquele mesmo espaço, num determinado contexto, tá? E aí, né, essa questão também da complexidade, da intersubjetividade, quer dizer, a gente está no mundo de relações. Tudo se constitui a partir das relações. E também da ideia de instabilidade. São esses três pilares do mundo hoje, quando a gente olha para os conceitos, para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Instabilidade, nós tivemos a prova disso, né, nesses últimos anos. Eu não tenho certezas, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu preciso aprender a lidar com essa instabilidade, sabendo que é assim que funciona. É instável, né? Ou está instável. E é assim que eu vou lidar com essa realidade a partir dessa consciência. Então, ter consciência dessas coisas nos mostra também que nós precisamos, o antídoto para tudo isso é o diálogo, gente. Eu só consigo lidar com uma situação complexa que tem muitos fatores se eu dialogar sobre. E quando eu trago a ideia de diálogo aqui, trago uma ideia de diálogo como uma postura mesmo, sabe? Não diálogo de uma pessoa falando para outra, falando com outra, mas uma postura dialógica. O que significa uma postura dialógica para mim? Significa que eu estou aberta às diferenças, eu estou aberta a incluir o que o outro pensa na minha bagagem, na minha mochila. Assim como eu me coloco de forma a fazer esse convite para o outro, para colocar o que eu penso na mochila. E aí a gente vai ampliando cada vez mais as ideias sobre as coisas. Quanto mais eu dialogo e tenho essa abertura, mais amplo vai ficando o meu olhar, porque eu vou incluindo o olhar do outro junto do meu olhar. Isso não significa que eu vou ter que mudar de opinião, que eu vou ter que concordar com a outra pessoa, mas significa que eu tenho espaço para ouvir essas diferenças. Assim como, né, um respeito ao pensamento do outro, ao mundo do outro, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós cresceu de um jeito, foi educado de um jeito, teve impactos das coisas que aconteceram sobre as suas vidas, né? A gente pode viver situações idênticas, as mesmas situações, mas cada um de nós vai viver aquela experiência de uma forma. Então não tem algo que seja padronizado, igual e seja todo mundo do mesmo jeito. Então, ter essa consciência e trabalhar a partir desse lugar vai fazer muita diferença. Por quê? Porque hoje, inclusive, a gente está vivendo num mundo que vai fazendo o contrário com a gente. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando a gente tem redes sociais, por exemplo, que vão, a partir do algoritmo, te apresentando só aquilo que você concorda, que você gosta, vai te conhecendo a ponto de só te mostrar aquilo que você acha já legal, significa que vai reduzindo a sua visão para aquilo que é diferente do que você pensa. E aí você tem uma falsa sensação de que todo mundo pensa igual a você. E isso é muito perigoso para as nossas relações. Vamos pensar um ambiente de trabalho, né, onde existem pessoas ali muito diferentes e essas pessoas, todas elas têm uma falsa ideia, né, com uma ideia que foi construída com esse propósito de achar que todo mundo pensa do mesmo jeito que ela. Olha o perigo que é isso, gente. Percebe o perigo que é a gente acreditar de que todo mundo pensa igual a gente, porque aí a gente vai refutar, a gente vai colocar longe aquela opinião que é diferente da nossa, distante de nós. Inclusive, algumas coisas que poderiam levar a gente, impulsionar a gente a inovar. Por quê? Porque a inovação, ela tá ligada a esta ideia de usar a criatividade para lidar com essas coisas novas, essas discordâncias. Então, se desse jeito não está funcionando, de que jeito pode funcionar?
É isso que vai impulsionar a nossa criatividade, quando a gente é desafiado. Por isso que eu não vejo conflitos a partir de um lugar ruim. Conflito, para mim, é uma oportunidade de estar me mostrando que aquilo que está acontecendo é algo que não está funcionando como até então funcionou. Porque, nossa, mas isso aqui estava funcionando até agora há pouco. Isso aqui estava dando certo. Por que agora está acontecendo isso? Porque agora está a necessidade de mudança. Então, um conflito é um aviso sobre essa necessidade de mudança. O conflito vem trazer essa informação. Então, recebam os conflitos como avisos. Receba o conflito como se fosse um bilhete, um post-it colado, né, dizendo, ó, aqui temos que pensar o que fazer para ou contornar essa situação, ou superar, ou mudar, ou transformar. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com isso, né? E como é que a gente faz essa mudança, essa transformação nos nossos espaços, né? Então, a gente pode ter várias alternativas aqui para nós, né? Que vai depender de como a gente consegue solucionar ou lidar com aquela situação de conflito. E aí a gente vai olhar para essas situações pensando se eu posso fazer isso sozinho, se eu não posso fazer isso sozinho, se eu preciso de cooperação ou se eu tenho a possibilidade de sozinho resolver essa situação, né? Então também a gente tem algumas posturas de negociação. Você já parou para pensar como você é negociando? Você costuma evitar deixar para que outra pessoa resolva uma determinada situação? Ou você lida de forma competitiva com essa situação? Você costuma lidar tentando medir forças, quem é mais forte, quem consegue? Ou você vai cedendo, concedendo, vai abrindo mão daquilo que é importante para você em prol dos outros? Ou você fica ali num lugar bem de conciliação, de tentar colocar isso a meios termos, que é bem a conciliação, fica ali bem no meio do caminho, né? Ou uma outra possibilidade é uma negociação colaborativa, né? Onde eu tenho força das pessoas que estão atuando, todos estão ali empenhados, mas na busca de integração dos seus interesses. Então, lá nos estudos de Harvard, do programa de negociação de Harvard, eles trabalham muito com essa distinção de competição e colaboração. A competição, a ideia nossa de negociação por barganha, né, que é essa negociação onde a gente, o mais forte ganha, onde quem faz mais pressão ganha, quem pode mais, vamos imaginar um contrato. Nesse contrato tem alguém que tem mais força, né? Uma grande empresa com um pequeno fornecedor ali. Essa grande empresa, o pequeno fornecedor quer fornecer para ela. Então, acaba muitas vezes ou concedendo muito, né? Ou perdendo aquele negócio, perdendo a oportunidade do negócio. Então, muitas vezes, se a gente vai na competição, a gente vai muito para esse lugar da barganha, que eles chamam, né? Uma negociação, aquela negociação da banana, aquela negociação do mercado, onde você quer levar, você leva, você não quer, você deixa aí que vem o próximo que vai levar. Mas, quando a gente quer o interesse, né, de todo mundo atendido naquela situação, a gente vai pensar no modo colaborativo. Inclusive, eles chamam a negociação que eles trabalham, né, a partir dessa ideia de colaboração, de negociação integrativa de interesses. E é a partir desse lugar que eu trabalho também, né? Fui construindo ao longo dos anos, né, dos meus estudos e do meu trabalho como mediadora,
eu fui construindo esse espaço de negociação integrativa, onde os interesses de todos precisam estar de alguma forma atendidos. E muitas vezes, gente, o que acontece é que o interesse ele nasce da própria conversa, ele nasce no diálogo. A gente vai conseguindo compreender os interesses a partir da conversa. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ah, Juliana, eu posso participar dessa mediação, mas eu gostaria que a pessoa mandasse primeiro a proposta dela. Olha, não é assim que funciona. Eu respondo para as pessoas, não é assim que funciona. A negociação, as propostas, elas nascem da conversa que a gente vai ter. Então, elas não estão prontas. Se elas estivessem prontas, as pessoas não precisariam passar por esse processo de diálogo. Aliás, está me ocorrendo aqui que eu estou conversando com vocês, pensando, né, falando do programa de negociação de Harvard e falando da mediação. A mediação, ela contém uma negociação, né? Dentro da mediação tem negociação. Então a gente usa os mesmos princípios, a gente se inspira, é uma mediação, porque tem uma terceira pessoa ali produzindo espaço de conversa, gerenciando um procedimento que tem etapas e vai acontecer de uma determinada forma, né? Para que tenha negociação acontecendo ali, né? A negociação propriamente dita é quando ela é feita diretamente entre as pessoas envolvidas. Então, quando não tem uma terceira figura ali no meio daquelas conversas, é uma negociação. Quando tem uma terceira figura, uma terceira pessoa cuidando ali daquele espaço, aí é uma mediação, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, sobre esses procedimentos, como funcionam, vão mandando para mim. Eu queria convidar vocês para me localizarem aí. Eu tenho nas minhas redes sociais, eu tenho LinkedIn, tenho Instagram. Podem procurar lá Juliana Poloni. No Instagram eu tenho 2 perfis, Juliana Poloni Meta Conversa, que é esse espaço onde eu trabalho diálogos, e Juliana.poloni, que é onde eu trabalho com casais, né, com famílias, com relações. E no meu LinkedIn, Juliana Poloni, ou mesmo, né, Facebook, vocês entrem em contato comigo para trazer um pouco do que vocês gostariam de ver aqui nos programas, de ouvir, de aprender. Eu vou, claro, né, tenho pensado aqui trazer algumas pessoas para conversar, para a gente trocar, porque é muito mais gostoso ouvir um diálogo, e pelo menos para mim, tá? Do que ficar nessa conversa aqui com vocês imaginários, né? Porque eu tô gravando, eu tô imaginando que tem alguma pessoa aí que tá me ouvindo, que tá interagindo comigo, que tá pensando junto comigo sobre esses temas. E isso é muito legal, isso é uma novidade para mim, que me faz ficar muito animada com esse projeto da Rádio Web e de estar aqui com vocês. Então, quando eu trago essa ideia para vocês, né, de que tipo de negociador eu sou, vale a pena olhar para as nossas posturas diante das situações. E vou dizer para vocês, não tem postura certa e não tem postura errada, tem postura mais adequada para cada situação. Então, às vezes eu não tenho energia, eu vou evitar mesmo. Não estou com energia naquele momento, não estou disposta. Às vezes eu preciso ceder alguma coisa, porque o coletivo ali está falando mais alto e eu vou ceder mesmo e está tudo bem. Mas ter sempre em mente a minha consciência, né? Fazer isso sem ser de forma inconsciente, instintiva e que muitas vezes pode me trazer o arrependimento. Então, o que eu estou propondo quando eu falo de consciência é que vocês atuem na negociação de vocês, no dia a dia e negociando as situações do dia a dia a partir de uma consciência. Lembrando que existe a possibilidade de colaboração em contrapartida à postura de competição, que a competição ela pode ser muito útil quando eu não tenho uma relação duradoura
mas quando eu quero que as pessoas se engajem comigo num determinado projeto, a escolha é pela colaboração. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a companhia de vocês, esperando vocês entrarem em contato comigo, trazerem o que vocês gostariam de ver. Estou super aberta a escutar a ressonância que esses programas têm feito em vocês. Um beijo e até o próximo. Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.